Hoje vamos falar novamente sobre a eletro. Eu já fiz algumas lives sobre esse assunto, mas eu não falei sobre esses 5 pontos que a gente vai conversar hoje, tá? Então, são pontos muito importantes, então eu quero que você pegue papel, caneta e vem com muita atenção para a gente conversar bastante sobre isso. E antes de começar, deixa eu te contar a minha história com a eletro. Lá na faculdade, eu tive bastante da teoria, que foi excelente, eu tive um professor maravilhoso sobre esse assunto. Só que naquele momento da faculdade, imagina, eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha ali uma maturidade para absorver tanto conteúdo, né, e saber da importância daquele conteúdo, porque a gente sai do cursinho ou do terceirão e vai para a faculdade, né, de físio, achando que nunca mais na nossa vida a gente vai ver física, química, né, até a própria matemática. Nós da área da saúde, a gente vai, né, para essa área para fugir um pouco da matemática, mas não tem jeito. E lá nessas teorias sobre a eletro, a gente aprendeu muito sobre física, mas eu não consegui absorver muito naquele momento, né? Não tinha essa maturidade suficiente para isso, que hoje com a bagagem a gente tem. Mas quando a gente foi para a prática, né? Apesar daquele conteúdo bem denso, a gente aprendeu bastante. Quando a gente chegou na prática, pasmem, todos, eu disse todos, os equipamentos da clínica escola, eles estavam quebrados e a gente não teve nenhuma prática, nada, nadinha. Eu nem cheguei perto de nenhum equipamento de eletro. E quando eu cheguei ali nos primeiros atendimentos da faculdade, eu nem tocava nos equipamentos, porque eu não sabia mexer, eu não sabia ligar, eu não sabia como colocar os parâmetros, então eu nem chegava perto. Porque eu achava que se eu usasse, eu ia dar um choque ali na paciente e eu não queria arriscar. Afinal de contas, a paciente ali seria a minha cobaia, ia ser a primeira vez que eu ia ligar e usar aquele equipamento. Então eu fiquei até a 10ª fase, né? Então eu cheguei ali à última fase sem saber mexer em nada. Só que a gente teve um professor lá na 10ª fase, nos estágios, que ele nos forçou a entender e forçou a gente a mexer, a pegar os equipamentos que agora não estavam mais quebrados e a usar. E foi maravilhoso, porque senão eu sairia da faculdade sem nem aprender nadinha desse recurso tão fantástico da físio. Mas eu tinha aprendido ali com aquele professor a usar em casos sobre ortopedia, nada na saúde da mulher. E eu fui ter contato com a eletro só lá na pós. Só que eu ainda estava muito insegura. Porque quando a gente teve um módulo na pós, a gente teve sobre protocolos. Tipo, aplica isso para isso e isso para aquilo. Então, não tinha uma orientação. Não se falava, olha, a frequência tu tem que ajustar. Não. Era frequência tal para incontinência urinária, largura de pulso tal, era isso que a gente aprendia. E eu não entendia, só piorava porque eu só estava replicando protocolo. Levanta a mão aqui, quem tá assim nesse momento? Comenta aqui para mim, bota uma mãozinha, ou só coloca eu. Porque tem muitos lugares ainda, né? Muitas formas de ensinar que se coloca só como protocolo. Ah, eu não vou lá na base, não precisa, eu só coloco aqui o protocolo e as alunas vão replicar. E eu não queria só replicar protocolo. E eu tenho certeza que muitas de vocês aqui também não querem replicar protocolo. Por isso, eu me aprofundei lá na base, lá na física. Aquela física que eu não queria mais saber depois que eu saí do cursinho, eu tive que ir de novo lá entender a fundo sobre ela, como que a eletro age no nosso corpo e o porquê de cada parâmetro.
Ó, a Thalita levantou a mãozinha, ó. Eu também me senti assim, Thalita, você não está sozinha. Muitas físios nem tocam no equipamento de eletro por medo, né? Ou por só replicar ali protocolo. Se a gente perguntar alguma coisa ali sobre qual protocolo tá usando, por que tá usando, não vai saber responder. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que a gente pode sim entender a fundo sobre isso. E essa visão que eu quero passar para vocês na live de hoje, entender a fundo. E hoje eu sou professora na pós-graduação desse módulo, o módulo de eletro. E eu não deixo passar nada. E eu sempre começo a aula da pós falando para as minhas alunas que até o fim da aula de domingo, a nossa aula é sexta, sábado e domingo, eu não quero mais elas replicando o protocolo. Eu quero que elas entendam tudo que elas vão fazer ali, cada ajuste em cada protocolo. E é justamente isso que a gente vai falar na primeira estratégia. Então, a primeira estratégia que eu vou trazer para vocês hoje é entender a base para entender os parâmetros com segurança. E não é saber o básico, mas sim aprofundar na base, na física mesmo, para a gente entender tudo, para a gente saber o que colocar. Saber o que é frequência, o que é largura de pulso, entender o que a gente vai ajustar ali. Porque não é só eu dizer para vocês aqui, coloca 10 Hz, 250 de largura de pulso. Mas vocês vão saber entender ali, saber o porquê? Não vão. Então eu não quero isso, eu não quero só passar protocolo. Se fosse para passar protocolo, a gente teria uma listinha aqui e eu só passaria para vocês. Mas não é isso que eu quero. Deixa eu só tomar uma aguinha. E já deixa eu perguntar para vocês, tá? Pode responder mentalmente aí. Vocês sabem me dizer o que é frequência e largura de pulso? Não vale dizer que é o botãozinho que vocês ajustam lá no aparelho de vocês. Isso não vale, tá? Então vamos lá. O que é frequência primeiro? Olha só, eu fiz aqui um resuminho para vocês. Amanhã eu vou tirar uma foto desse resuminho, eu coloco nos stories ali para vocês terem esse resuminho, que é um resumo muito legal. É um resumo que eu passo na minha aula da pós-graduação, que eu passo para as minhas alunas da jornada, porque isso aqui faz a gente entender a fundo a base, tá? Então sempre lembra disso, a gente tem que aprofundar ali a base. Então vamos lá, o que é frequência primeiro? Frequência é a quantidade de pulsos ali no intervalo de tempo, em 1 segundo. Olha só, olha aqui a imagem para entender melhor, vou aproximar aqui. Estão vendo essa linha corresponde a 1 segundo, igual essa linha aqui. Nessa linha de 1 segundo, eu tenho uma quantidade de pulsos vindo. E nessa outra linha eu tenho outra quantidade. Então aqui eu tenho uma frequência de pulsos e aqui eu tenho outra frequência de pulsos. Porque o que é o pulso? É a quantidade de pulsos elétricos. O que é frequência? Desculpa. Frequência é a quantidade de pulsos aqui nesse determinado tempo. Então, quantos impulsos elétricos vão surgir, né, vão atingir aquela região num determinado tempo. Então, se a gente for pensar, olha só, nessa linha aqui de cima, eu tenho uma alta frequência ou uma baixa frequência de pulsos? Eu tenho uma alta frequência, então eu tenho aqui 12 pulsos contra 6 aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma alta frequência de pulsos e aqui uma baixa frequência de pulsos. Conseguiram entender isso? Isso aqui é um ponto muito importante, tá? A frequência, quando vocês forem ajustar lá no equipamento de vocês, a frequência, ela está em Hertz. Então, lá no equipamentozinho que está escrito em Hertz, é a frequência, que é a quantidade ali de pulsos que vão atingir aquele tecido num determinado tempo.
E a largura de pulso? Então vamos lá, outra coisinha que a gente vai identificar aqui, ó. Eu fiz de caneta amarela, ó, vamos ver se tá aparecendo, ó. Então, o que é largura de pulso? Então, a largura de pulso é o tempo de duração de cada pulso elétrico. Aqui eu tenho uma largura, aqui eu tenho outra largura. Estão vendo que tá amarelo aqui, né? Então, aqui essa linha mostra para vocês a largura desse pulso. Isso aí, Aline, frequência é a quantidade de pulsos. Agora, a largura de pulso é a largura de cada pulso desse. Então, vamos lá, vamos retomar. Aqui eu falei para vocês que eu tenho uma alta frequência. Quanto maior a frequência, menor é a largura de pulso. Olha só, por que disso? Quanto maior o impulso, quanto mais rápido esse impulso, ele é menor. Já aqui eu tenho uma maior largura de pulso. Então eu tenho uma menor frequência e uma maior largura de cada pulso. A gente já vai entender o que influencia em cada coisa. E lá no equipamento de vocês, a largura de pulso, ela é expressa em milissegundos. Então, ali no ajustezinho do equipamento vai estar em milissegundos. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque assim a gente não está replicando o protocolo. A gente está entendendo a fundo o que eu vou ajustar ali no equipamento. Tá? Então, resumindo aqui para vocês, ó. Quanto maior a frequência, menor é a largura de pulso. Quanto menor a frequência, maior a largura de pulso. Então, mostrando aqui, ó, quanto maior a frequência, menor a largura de pulso. E quanto menor a frequência, maior a largura de pulso. Conseguiram entender isso? Esse é um ponto fundamental para depois a gente discutir as outras estratégias, tá? E pensando na segunda estratégia, eu desenhei para vocês também aqui, olha só. Eu não sou muito boa em desenho, tá, pessoal? Então, se não entenderem, me pergunta, porque péssima em desenho. Aqui eu desenhei para vocês uma pele. A gente já vai falar sobre esse assunto, então aqui vai estar para vocês para a gente entender a fundo sobre isso. A segunda estratégia fundamental para a gente ter segurança na condução, na aplicação de cada técnica, é prestar atenção na resistência da minha pele. Então, prestar atenção na resistência e saber que vai influenciar na intensidade, na frequência e na largura de pulso. O que quer dizer resistência, né? Resistência na física é a maior ou menor dificuldade ou oposição à passagem de elétrons ali para o interior de um tecido, de um condutor. O que quer dizer isso aqui pra gente? Que o fluxo da minha corrente elétrica, ela deve vencer a resistência da minha pele. Então, para poder estimular as terminações nervosas que estão aqui na derme, ela tem que vencer a resistência da pele, tá? Então, olha só, não adianta de nada eu colocar ali uma frequência, uma largura de pulso, se esse pulso elétrico, se esse fluxo de elétrons não vai chegar ali no meu tecido que eu quero atingir. Às vezes vai estar abaixo e eu vou entrar ali num limiar que não vai gerar nenhum efeito para a paciente. Ela vai ficar ali 20 minutos numa eletro, 12 minutos e vai estar perdendo tempo. Você vai estar perdendo tempo, a tua paciente vai estar perdendo tempo, né? Então é muito importante a gente entender isso aqui para poder aplicar com segurança e com efetividade também. Então, retomando, ó, eu coloquei ali um parâmetro, né, no equipamento. Esse parâmetro ele vai emitir uma corrente. A própria pele aqui, ela pode impedir ou reduzir o fluxo daquela corrente até, por exemplo, o nosso músculo ou a terminação nervosa. Tá? Então,
até chegar aquela corrente elétrica naquela região que eu quero atingir, a gente tem o pelo, né? Então o pelo ele já traz aí uma alta resistência à passagem de elétrons. E pensa comigo que na nossa paciente, lá na região da vulva, quando eu quero aplicar ali no centro tendíneo, eu vou ter muito pelo abaixo desse eletrodo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode retirar aquele pelo, né? Não a gente, mas pedir para a paciente retirar só ali naquela região ou tentar desviar dos pelinhos, porque os próprios pelinhos, eles já causam aumento dessa resistência à passagem da corrente. A gente também tem resistência no extrato córneo, então na primeira porção aqui da minha pele, na epiderme, eu já tenho ali uma resistência. E também, outro ponto fundamental é que se a pele está ressecada, se a pele está fria, se o pelo está arrepiado, tudo isso aumenta a minha resistência. Então, aumentando a minha resistência, vai ser mais difícil para a corrente chegar ali no tecido que a gente quer aplicar. Então, já pensa comigo aqui, ó. Estratégias que a gente pode usar para minimizar esses riscos, né? Essa redução aqui da efetividade do nosso tratamento. Primeiro, a gente tem que verificar se é uma pele mais grossa, é uma pele ressecada, é uma pele fria. O que a gente pode fazer para melhorar o aporte ali daquela região, para melhorar ali aquela corrente, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é uma fricção no tecido. Então a gente pode friccionar esse tecido antes de colocar esse eletrodo, né? Fricciona o tecido, coloca o eletrodo não em cima do pelo, porque senão a fricção, a massagem que você fez ali não vai surtir efeito. Então friccionou, colou fora do pelo, a gente já tá melhorando ali a chegada daquela corrente elétrica. Mas a gente também tem alguns ajustes aí de parâmetros que a gente pode fazer. Então, a resistência, ela está relacionada à intensidade aplicada e aos efeitos daquela corrente. Então, além do conforto ali para aquela paciente, adesão para a paciente. Então, é isso que a gente vai falar agora. Considerando a lei de Ohm, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui na lei de Ohm, mas só resumindo aqui para vocês, sempre que a corrente elétrica encontrar uma maior resistência, a gente tem que aumentar a intensidade. O que quer dizer isso? Eu percebi que tem pelo, então eu vou precisar ajustar a intensidade no meu equipamento. Só que se eu aumento muito a intensidade, eu posso trazer desconforto para minha paciente. Então eu vou sempre ponderar. Uma alta frequência ali no meu equipamento, eu reduzo a resistência, por quê? Porque eu emito, né, uma corrente elétrica numa intensidade maior, né, numa frequência maior, e a chance de chegar lá no tecido que eu quero é maior. Ou eu baixo a minha frequência, que eu vou ter uma maior resistência ali no tecido, mas eu posso aumentar a intensidade. Só que lembrando, a gente tem que trabalhar no limiar de conforto da paciente. Eu vou ter ali uma contração daquela região, eu vou ter uma contração muscular, porém, eu sempre tenho que pensar que eu não vou ter dor ali. Eu não posso ter dor, porque a dor vai impedir uma contração correta daquela musculatura, principalmente quando eu solicitar uma contração ativa ali, uma ativa assistida junto com aquela corrente. Então, lembrando, uma alta frequência, né? Então a gente viu que a frequência é a quantidade de pulsos, então quanto maior a quantidade de pulsos, menor a resistência. E quanto menor a frequência, maior a resistência ali naquele tecido e eu vou ter que aumentar a intensidade. Então, a paciente tem que sentir bem aquele estímulo, mas
não pode provocar dor. Certo? Alguma dúvida? Eu falei para vocês da massagem para a gente melhorar o aporte sanguíneo, elevar a temperatura ali, e isso já vai facilitar ali a redução daquela resistência. A gente pode também aumentar a frequência para reduzir aquela resistência. A gente também pode evitar de colocar os eletrodos sob os pelos, que isso já é ótimo. Outra coisinha que eu sempre me preocupo é que, mesmo que a paciente tirou o pelo ali, se o pelo está crescendo, isso também pode causar um desconforto para a paciente. Então é importante que esteja bem depilado se ela não deixar os pelos, porque senão aquele pelo crescendo também vai gerar incômodo, tá? Então tudo isso deve ser falado para a paciente. Outra questão importante que eu falei para vocês sobre ali a vascularização, melhora do aporte sanguíneo com a massagem, a gente também tem que cuidar com a temperatura da sala. Por que a temperatura da sala? O pelo tá ali, né? O pelo ele pode arrepiar. Então, deixando a pele mais espessa, arrepiando o pelo, eu tenho aumento da minha resistência da pele. Se eu aumento a resistência, eu vou ter que ou aumentar a frequência, ou se a frequência está baixa, eu aumento a minha intensidade. Vamos lá. E se tiver muito calor? Muito calor também não é bom. Ah, Jéssica, mas não é bom ali o aporte sanguíneo? É bom, só que se a paciente está com muito calor, ela vai suar e a gente também vai gerar uma alteração ali da resistência daquela pele. A gente vai ter ali um líquido naquela pele, gerando ali um aumento da resistência. Então, a temperatura da sala deve estar adequada para a paciente nem passar frio e nem passar calor, porque tudo isso pode influenciar na resistência da pele e influenciar também na alteração da frequência ou na alteração da intensidade. Terceira estratégia, saber quando a gente deve utilizar uma intensidade a nível sensorial ou uma intensidade a nível motor. Quando que a gente tem que usar uma, quando que a gente tem que usar outra. A nível sensorial, eu vou usar para analgesia, para neuromodulação e, em alguns casos, para aumento ali da circulação. Então, esses três pontos eu vou utilizar a intensidade a nível sensorial. A nível motor, eu quero gerar contração muscular. Então, eu posso utilizar ali para consciência da região, eu posso utilizar para ativação daquela musculatura. Então, nesses casos, eu vou trabalhar com a intensidade a nível motor. Então, isso a gente também tem que sempre deixar definido ali pra gente. Quarta estratégia. Pensar em tudo isso é uma ótima estratégia, mas pensar em tudo isso e identificar que na prática os parâmetros vão mudar de acordo com cada fibra muscular. Então, agora eu quero que você se concentre bem, porque a gente vai falar quando que a gente usa frequência, largura de pulso para fibra rápida, quando e como a gente vai utilizar para fibra lenta. Então, vamos lá, vamos anotar. Fibra rápida, então fibras de contração rápida. Eu vou trabalhar com uma frequência alta ou uma frequência baixa? Pensa comigo, olha só. Numa fibra rápida é uma contração rápida, é um estímulo intenso. Eu vou trabalhar com uma frequência alta ou uma frequência baixa. Eu sempre gosto de dizer para as minhas alunas que eu quero trabalhar na fibra rápida com o pancadão. Eu vou emitir vários pulsos elétricos, então uma frequência grande,
para estimular ali de uma forma rápida, de uma forma intensa aquela musculatura, aquele tipo de fibra. Então, uma frequência alta nesses casos. Se eu estou trabalhando numa frequência alta, eu vou trabalhar numa largura de pulso baixa, porque elas são inversamente proporcionais. Então, eu coloquei uma frequência alta, eu vou colocar uma largura de pulso baixa, porque são vários estímulos ali e esse estímulo tem uma duração pequena, tá? Eu estou trabalhando ali com fibra rápida e eu quero um estímulo intenso. Mas eu sei que vocês querem ali um padrão para ser seguido, né? Não é só falar frequência baixa, frequência alta, largura de pulso baixa. Então anota aí. Frequência em torno de 60 a 100 Hz. Então uma frequência alta, tá? Frequência ali em torno de 60 e 100 Hz para fibra rápida. Já a largura de pulso, então se eu trabalhei uma frequência alta, eu vou trabalhar numa largura de pulso baixa. E aqui, acima ali de 150 milissegundos, a gente já pode começar a trabalhar. Então, em torno ali de 60, 150 ou 200 de largura de pulso. O que vai determinar aqui? 60, 100. Se eu coloquei 60, uma largura de pulso de 150, que é um estímulo ali, que é um estímulo intenso, mas talvez, pensa comigo que aquela paciente que não sente nada na musculatura, ela nem percebe a região, talvez ela nem perceba esse estímulo. E se eu aumentar muito a intensidade, talvez seja desconfortável para ela. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho essa faixa de 60 até 100 para a gente trabalhar, eu posso ir aumentando essa frequência para que eu intensifique ainda mais esses estímulos. Então, por exemplo, em uma sessão ali, eu fiz com 60, na primeira sessão, né? Fiz com 60 a 150 de largura de pulso. Minha paciente está dizendo que não está conseguindo sentir, ou a gente teve que elevar muito a intensidade. Eu posso até parar o meu equipamento ali já e alterar. Então, eu vou lá e eu vou passar para 70 a frequência, desculpa. Passo para 70 a largura de pulso e posso até deixar ali em 150 a largura de pulso, para que a gente tenha ali um efeito, uma despolarização na membrana. Porque se eu boto abaixo de 150, essa duração do pulso talvez não despolarize a membrana. Talvez não gere ali a liberação de acetilcolina, não gere a contração muscular. Então, eu preciso de uma largura de pulso acima de 150 e eu vou alterando ali a frequência desse estímulo. Todo mundo entendeu isso? Então, na fibra rápida, eu vou trabalhar com frequências mais altas e largura de pulso a partir de 150. Já nas fibras lentas, então, até agora eu estava falando de fibra rápida. Agora a gente vai falar de fibra lenta. E agora é ao contrário. Então, antes eu precisava de um estímulo muito intenso, agora pode ser um estímulo mais tranquilo, é uma contração lenta. Então, eu vou trabalhar com frequências mais baixas e a largura de pulso mais alta. Então, frequências aqui em torno de 20, 30 Hz, mais baixinhas, e uma largura de pulso acima dos 400 milissegundos. Para quê? Para que eu tenha uma duração daquele estímulo, para que eu tenha um estímulo adequado que vá despolarizar a membrana, mas que gere um estímulo ali que não seja tão intenso, para que a paciente já vá entendendo ali, conforme aqueles estímulos, a contração muscular, tá? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Minha paciente também não sentiu com 20 Hz. Eu vou poder aumentar sim essa frequência. Ou também eu vou poder
reduzir ali um pouquinho a largura de pulso para que ela sinta um pouquinho mais, para que eu aumente um pouquinho a intensidade. Ou como a frequência está mais baixa, eu vou poder aumentar também essa intensidade. Então a gente vai sempre ajustando ali. Mas eu não posso deixar a minha paciente sem perceber nada. Então eu sempre vou ter que ajustar. Não sentiu absolutamente nada, desligou o aparelho, verifica se a sonda está emitindo corrente, porque já aconteceu comigo lotes de sonda não estarem emitindo ali corrente, então isso aqui é um ponto importantíssimo para a gente checar, tá? Eletrodo também, tudo isso ele deve ser testado. O cabo do meu equipamento pode não estar funcionando, então não aumenta ali a intensidade, vá testando o seu equipamento, sonda, para que de repente voltou a funcionar. Imagina que a paciente vá sentir toda aquela intensidade. Então é sempre importante que a gente vá verificando, tá? Então esse é um ponto muito importante para a gente sempre estar se preocupando e atendendo aí com segurança. E o tempo on e o tempo off de cada tipo de fibra? Isso vai depender da nossa avaliação, então através da avaliação muscular dessa nossa paciente, a gente vai identificar qual é o tempo on, qual é o tempo off. Minha paciente conseguiu fazer ali uma contração de 3 segundos, mas eu quero aumentar aquela resistência. Então a gente pode colocar uns 4, 5 segundos ali na eletro para tentar estimular ali aquelas fibras. Talvez a minha paciente não consiga fazer ali no ativo assistido os 5 segundos. Não, ela não vai conseguir, mas a gente vai estar dando ali a consciência daquele padrão de ativação muscular, tá? Então, mas sempre vai depender da avaliação, não existe receita de bolo aqui. Mas aqui uma dica muito importante. Nas fibras lentas, o tempo on é igual o tempo off. Então, o tempo de contração é igual o tempo de repouso. Já nas fibras rápidas, a gente vai dobrar o tempo. Então, eu tenho ali um tempo de 2 segundos de contração, eu vou deixar 4 segundos em descanso, porque essa musculatura, ela fadiga muito mais rápido. Então, a gente precisa pensar nisso também. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, quinta estratégia. Mas a gente não chegou na última porque eu vou trazer uma sexta estratégia, tá? Então, prometi para vocês 5, mas eu trouxe 6 estratégias pra gente conversar. Quinta estratégia. Saber que interno temos que mudar algumas coisinhas. O que quer dizer interno? Intracavitário. Então, eu vou usar ou essa sondinha aqui, ou essa sondinha aqui, ou de outro equipamento, tá? Então, vamos lá. Cissa, depois eu já respondo a tua perguntinha, tá? Pra gente conversar sobre essa parte. Depois eu te falo onde que tu consegue também várias informações. Pensando na parte interna, então a gente vai fazer a eletro interna em muitos casos, tá? A gente vai trabalhar com esse tipo de eletro. E a gente tem que pensar que sim, que a gente vai ajustar tanto intensidade, quanto frequência, quanto largura de pulso. O que vai depender aqui para mim? Primeiro que você tem que pensar que internamente, essa corrente elétrica, então, esse eletrodinho aqui, essa parte em metal, ela vai estar em contato direto com a mucosa vaginal. Então, ela vai emitir já num tecido que é diferente da nossa pele. Eu tenho uma menor resistência ali à passagem de elétrons, uma menor resistência à passagem daquela corrente. Então, a paciente vai sentir mais? Vai. O que eu tenho que cuidar aqui? Eu tô com uma corrente ali, né? Então, eu vou trabalhar para fibra rápida. Eu coloquei uma frequência alta e uma largura de pulso baixa. Começa sempre com uma intensidade bem baixinha. Eu sempre vou ajustando
ponto por ponto para que a minha paciente vá sentindo e eu vou verificando ali se eu posso ir aumentando. Eu não vou já lá no equipamento aumentando. As outras pacientes eu consigo chegar a 30. Não, eu já vou colocar aqui porque eu sei que ela vai conseguir suportar. Talvez não. Eu tenho paciente que a gente coloca 3, 4 mA de intensidade e a paciente já está sentindo muito, tá? Então a gente tem que cuidar com isso também. Minha paciente está sentindo muito ali com uma intensidade de 2 mA. Talvez a gente tenha que ajustar, olha só, já anota. Se a paciente já está sentindo com uma intensidade muito baixinha, você vai reduzir a frequência e vai aumentar a largura de pulso, para que essa corrente ali não gere tanto desconforto para a paciente. Mas se eu tiver que reduzir ali a frequência, eu vou ter que aumentar ali a intensidade? Talvez sim, muito provável, mas talvez seja um estímulo mais confortável para sua paciente. Então a gente sempre vai verificando. A paciente não está sentindo nada. A gente vai aumentando aos pouquinhos. Não sentiu. Chegou em 10 ali, não sentiu nada. Tenta mudar um pouquinho, aumenta um pouquinho a frequência, reduz a largura de pulso. Tenta de novo para ver o que está acontecendo, para a gente ver se ela vai sentir um estímulo diferente. Então, tudo isso é ajuste, só que eu só consigo ajustar quando eu entendo o que ajustar, tá? Então, a gente tem que saber, sim, que ali naquela mucosa a paciente vai perceber mais, eu não tenho a resistência da pele, talvez ela sinta ali com uma intensidade menor e a gente vai estar sempre ali monitorando para ver se eu preciso reduzir aquela intensidade, para ver se eu preciso reduzir frequência ou aumentar a largura de pulso. Mas serão sempre esses 3 fatores que você vai ajustar. Ali no tempo on, tempo off, tudo isso é determinado pela avaliação, então você já vai saber o que colocar. Mas frequência, largura de pulso e intensidade, a gente só vai verificar se vai ser efetivo para aquela paciente quando eu colocar nela, né? Então, a gente tem aí vários protocolos de estudos que a gente utiliza na nossa prática clínica, que a gente vai ali aplicar no nosso consultório, mas que não vai dar certo, porque para aquela paciente eu vou precisar ajustar vários pontinhos. Mas lembrando, eu só consigo ajustar esses pontinhos se eu entender como e quando ajustar. Dúvidas, pessoal? Deixa eu responder aqui a dúvida da Cissa. Cissa, eu gravei uma aula falando sobre a aplicação da eletro em cada disfunção. Ela está lá no meu canal do YouTube. Então, assim que acabar essa live de hoje, além dessa live aqui que vai ficar salva aqui no Instagram até amanhã e depois ela vai para lá, tem várias outras aulas, então você consegue assistir. Lá você vai encontrar onde aplicar, qual eletrodo você vai usar, quais os parâmetros. Essa aula está como eletro no pós-parto, tá? Então você vai ter todos esses padrões aí, todas essas disfunções para você utilizar na sua prática. Ana, qual marca de aparelho você indica? Eu utilizo tanto o Neurodin portátil quanto o Neurodin Evolution. Porque o Neurodin portátil, esse equipamento, ele tem as duas correntes, TENS e FES, né? A corrente ali para a gente trabalhar a corrente contínua, né? A corrente para a gente trabalhar analgesia, para a gente trabalhar neuromodulação. E ele também tem o FES. É um equipamento pequenininho, então a gente consegue utilizar até para quem quer aí trabalhar com atendimento domiciliar, eu consigo movimentar ele para cima e para baixo. Mas eu também tenho o equipamento, o Neurodin Evolution, que é um equipamento que tem o FES e tem também o biofeedback. Então a gente consegue trabalhar essas duas coisas com esse equipamento. Mas eu sempre falo que para começar a gente pode utilizar o Neurodin portátil,
que ele é ótimo. Rovena, essa aula tem dentro da minha turma da jornada. Então, dentro do meu curso da jornada, eu ensino como fazer ali todos esses ajustes no equipamento. A gente conversa bastante na comunidade, até não só sobre o Evolution, sobre outros equipamentos, tá? Então, quando abrir a próxima turma, garante a tua vaga para ter todas essas aulas explicando como mexer nos equipamentos. Eu falei para vocês que eu havia trago uma sexta estratégia, né? Então, uma estratégia plus aí para vocês aplicarem no consultório e terem segurança. Vamos lá, o que a Prof trouxe aqui para vocês? Primeiro, a gente precisa usar a prática baseada em evidência também para aplicação da eletro. Por quê? Nada do que eu trouxe aqui foi tirado da minha cabeça. Tudo isso aqui é baseado em evidência. Todos os padrões, todos os parâmetros, tudo que eu utilizo no meu consultório é baseado em evidências científicas. Então eu vou lá numa base de dados, então por exemplo a PubMed, eu vou procurar eletroestimulação para paciente com bexiga hiperativa, paciente com incontinência urinária de esforço. E eu vou ver se tem ali uma revisão sistemática me mostrando quais os melhores parâmetros para aplicar na minha prática clínica. Porque assim eu tenho segurança daquele método que já foi testado e eu vou aplicar isso com segurança lá no meu consultório. Mas além disso, eu também falo para vocês que nem tudo que a gente conversou aqui vocês vão achar só nos artigos. Vocês também têm que ir em busca da base. E a base a gente só vai encontrar lá nos livros. Então anota aí uma dica de livro que eu compraria, teria em casa, porque é um livro fundamental para a gente entender a base. É o livro do Agni, a Eletrotermofototerapia, ele já está na 6ª edição. É um livro onde você vai entender tudo sobre eletro, desde a física até formas de aplicação. Ele só não fala da nossa área em específico, mas ele vai falar de absolutamente tudo sobre a eletro. E para quem gosta também do laser, ele também fala sobre o laser. Então é um livro muito, muito completo, tá? É Eletrotermofototerapia do Agni. Então, ó, se quiser tirar uma foto, um print aqui. E esse é um livro que eu utilizo para guiar minhas aulas, é um livro que eu que eu estudei, ele tá todo riscadinho aqui, porque eu aprimorei ali o meu entendimento na física, entendendo ali onde eu preciso ajustar cada coisa, o que é cada coisa. Deixa eu responder aqui. Ana, eu tenho um Neurodin portátil, porém já deu defeito 3 vezes. Pensei em comprar de outra marca. Existem vários portáteis no mercado, até o Neurodin portátil foi o que foi mais indicado para mim na época, mas existem várias outras marcas. O que eu não indico? Comprar na AliExpress, Shopee, tá? Esses equipamentos eles não têm o selo da Anvisa, então muito cuidado com esses equipamentos que a gente não tem segurança, tá? Desses parâmetros, a gente não tem segurança clínica ali para utilizar ele no nosso consultório. Então não comprem nada de equipamento nesses sites, porque senão pode dar problema ali no consultório, problema com vigilância sanitária. A Cissa colocou, não entendi o nome de onde você faz as buscas. Eu priorizo a PubMed, isso mesmo, Elaine. Mas a gente tem várias bases de dados para a gente procurar. PubMed, Cochrane, Medline, Embase, todas essas bases de dados a gente pode procurar. No entanto, é que tem mais artigos que você vai conseguir achar a PubMed. Tá? Então, é uma base de dados que eu utilizo muito na minha prática clínica, na minha prática baseada em evidência e que a gente consegue achar muitos estudos por ali. Então, como sexta estratégia, a gente não pode, né, se
se focar ali só na nossa prática clínica, a gente tem que buscar evidência, mas também a gente tem que focar nos livros, não dá para aprender base ali nos artigos, então a gente precisa ir nos livros também para aprofundar. Dúvidas sobre o assunto? Alguma coisa que não entenderam? Ó, se alguém quiser saber, essa sondinha aqui, ó, é a sondinha da Miotek, a sondinha intracavitária. E esse eletrodinho aqui é o eletrodo para externo, né? O eletrodo que eu utilizo em centro tendíneo, para neuromodulação, seja em região parasacral ou em tibial, tá? É um eletrodo muito legal para a gente utilizar no consultório. Vocês vão encontrar como eletrodo de eletrocardiograma. Esse aqui é até da marca Maxicor.